Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Nosso primeiro café aí com a qualidade 2026. Hoje a gente vai trazer o tema. Não está saindo a voz direito. Aqui, não é esse aqui? Liga. Eu sou homogênea. E aí agora? Não? E agora, Bonato? É uma falha técnica aqui entre a pessoa e o computador. Então, bom dia, né, gente, a todos. Vou falar esse ano, nosso primeiro café com qualidade 2026. Nós vamos começar hoje falando das comunidades, das estruturas que está fazendo, as meninas, como elas estão recebendo, como que deve ser, o que a gente procura na conformidade. Então, como elas estão aí no processo de maioria, toda a parte das planos de ações, elas vão fazer essa apresentação com vocês hoje. Não é ali que tem a balsa? A outra. Peraí que eu vou compartilhar. Super focada. Pessoal do online. Sério. Tá, gente? Vendo minha tela? Ou sim. Então tá, vou combinar. Pode começar, gente. Bom dia, gente. Nosso café hoje vai ser referente às... O café vai ser referente a um tema que a gente fala todos os dias, que é o registro de não conformidade. Nós já tivemos alguns treinamentos, né, ao longo do ano passado, mas também tiveram várias atualizações do sistema. Então, a gente resolveu repassar, mostrar para vocês a importância, né, de estar fazendo bem feito. Então, a gente vai refazer esse treinamento, né? Pode passar isso. Então, o registro de não conformidade, ele é um instrumento, né, que a gente utiliza, não só a nossa empresa, mas vários outros também utilizam, para a gente estar identificando falhas nos procedimentos, nos processos, analisar as causas, né, das não conformidades, propor ações corretivas e preventivas, monitorar a eficácia e evitar a reincidência do problema. Então, às vezes, a gente fica tanto batendo na tecla, né? Agora já está todo mundo mais acostumado, né, com das não conformidades. Mas antes a gente falava tanto, né, tem que abrir, gente, tem que abrir, mas é realmente para identificar as causas e propor as melhorias. Então, aqui já tivemos várias melhorias no sistema, que foram de acordo com as não conformidades registradas. Quem vai fazer, né, esse registro de não conformidade? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer setor, qualquer pessoa mesmo da empresa pode estar fazendo esse registro, só que a gente pede que sempre faça quem está realmente envolvido naquele processo. Porque às vezes a pessoa pega e fala, abre para mim. A pessoa pode abrir, mas ela tem todas as informações, ela vai saber o que ocorreu, com quem que ocorreu, qual horário, qual veículo, qual cliente. Então, o ideal é que sempre quem for abrir seja realmente uma pessoa que esteja dentro do processo, né, que tenha acontecido ali, para ela relatar certinho todas as informações. Onde fazer? No GELOG. Só um ponto desse registro de não conformidade, tem vezes que a gente tem um questionamento. Eu vou abrir uma não conformidade para mim mesmo? Gente, se eu tiver o erro aí, se tiver um processo, a gente abre para a gente mesmo, tá? Não tem problema nenhum, tá, gente? Porque às vezes já me questionaram também, né? Mas vai ficar meu nome como relator e como responsável da falha. Se é você que cometeu ali a falha, né? E se é você que tem as informações, tem que ser a pessoa mesmo. Onde fazer? Eu imagino que todos saibam, né? Tem alguém que não sabe? Todo mundo sabe, né? Do GELOG. Por que fazer? Então, o porquê, né, da gente estar sempre cobrando os registros
É o que foi falado para a gente identificar as falhas, fazer as tratativas, propor melhorias e quando fazer, sempre que houver algum desvio ali do processo, algum tipo de prejuízo, falha de procedimento, algo que saiu ali do que foi acordado. Então, sempre que tiver alguma coisa desse tipo, é necessário abrir a não conformidade. Aqui tem um videozinho de como fazer, só para dar uma repassada mesmo para vocês. Coloca a velocidade. Para ter jeito. Não conformidade. Aí o relator, não, tá, isso é muito Bom, ali, gente, tem um responsável pelo relato, né? Sempre a pessoa que vai escrever. O gerador da falha, da fazer. O som está baixo novamente. É que eu estou longe. O gerador da falha, gente, aqui nós temos dois campos, tá? Só porque se a gente teve uma dúvida de uma pessoa, aí já vou aproveitar para explicar a vocês. Aqui tem o responsável pela falha e o responsável externo. Quando um tiver preenchido, não preenche o outro. Então, se o responsável pela falha foi alguém da empresa, nossa, aí vai ter o nome da pessoa ali. Se foi o responsável externo, aí não coloca o nome da pessoa, senão não aceita, não pede. Então, é sempre um ou outro, tá? Pode ir, pode ir. Tá? Aí ele teve a atualização também, que agora tem fornecedor, antes era só cliente. Pode deixar também. A descrição, pode dar mais, Lucas. Gente, na descrição, teve até um aumento dos caracteres, para poder vocês explicarem bem direitinho. Então, assim, vocês podem usar ela à vontade, tem que descrever detalhadamente. Às vezes, chega umas não conformidades lá para nós que é inacreditável. A gente lê assim e não tem condição. As pessoas, todo mundo, né, precisa lembrar é que a gente conhece o processo no todo, mas a gente não está participando do problema. Então, vocês têm que escrever como se estivesse explicando o problema que está com outra pessoa. Então, a gente tem que ler e conseguir entender. Lógico que no que for discutindo, né, quando a gente tem as reuniões, a gente vai pegar mais coisa. Mas a gente tem que entender, isso aqui aconteceu em tal situação que gerou isso. Tem que, né, ter pelo menos um norte. Tem umas lá que chegam que a gente não consegue nem decifrar o que está escrito. Então, terrível. Então, vocês usem bem esse campo da descrição. E, se caso não couber, pode continuar embaixo, que tem o... Pode continuar, Thaís. Que tem essa parte aqui, ó, de ação imediata. Pode usar ela também para continuar, caso não caiba na descrição. Só do Marley que não cai. O Marley usa não. Só do Marley. Chegou a parte que você quer falar da... Essa parte também, pessoal, foi uma atualização, né? A gente teve recente, que é a parte do prejuízo. Então, quando tiver algum prejuízo dentro da não conformidade, todo mundo já sabe como faz, né? Ou tem alguém que não sabe? Alguém do online que não sabe fazer ainda nessa parte? Acho que eu explicar, acho que tem muita gente que não sabe essa parte. Pode explicar. Então, pessoal, essa parte, que foi a última atualização, ela é para preencher quando tiver qualquer tipo de prejuízo e estiver fazendo pagamento ali imediato. É como se fosse o recibo que fazia antes, né? Então, quando tiver, por exemplo, pagamento de diária, pagamento de MUNC, guindaste, ajudante, o que mais que eu posso dar de exemplo?
Isso, nesse caso, quando não tiver provisionado. Isso. Isso, Falar pode qualquer despesa que não tiver provisionada vai ser ali inserido ali como prejuízo na nova conta. Algum boleto, né? Também vai ser boleto com juros. Boleto com juros também, tudo que for prejuízo. Então, saiu ali do provisional, está pagando a mais, mas vocês faziam um recibo separado, né? Dando conformidade. Agora faz tudo aqui dentro já. Pode continuar. Então, a identidade, só preencher ele em fornecedor, a filial que está sendo paga. O tipo de documento, né? Se vai ser um boleto, uma guia. Tem bastante opção lá dentro do campo. O tipo de despesa. Acredito, só que um pouquinho. Esse tipo de documentos, eu acho que vão estar todos relacionados. Caso tenha algum outro documento que não tiver, aí você fala para as meninas, que as meninas já pedem inclusão, tá? Porque a gente vai ter que ir mudando aos poucos. Mas A mesma, os os principais eles estão lá. Essa parte ali gerava muita dúvida, eu acho que era vamos falar. Qual? Onde que tem que colocar o número da OS e a data sem os pontos. Um documento aqui? Certo. Documento Isso, simples, porém, isso, no caso. até que o Miller faça a correção em relação à geração de documento. Foi o Ficou alinhado em colocar o número da OS, Com a seguido da hora e minutos. Isso. Então, gente, achei que já estava todo mundo sabendo, mas vamos reforçar. Ali no número do documento, se tiver algum número repetido, aí ele barra, né, no financeiro. Então, ficou alinhado, né, até que fique 100%. Sempre que for coloca o número da OS, que são 4 dígitos, mais a hora, mais o minuto. E aí ele nunca vai repetir lá no sistema do financeiro. Então, no caso, se a gente estivesse fazendo um agora, seria a OS 1234, por exemplo, 0949, porque são 9 horas e 49 minutos. Então, sempre o número do documento vai ser esse. OS mais hora e minuto, 100 pontos. Ô, Laura, Oi? só aproveitando para complementar, que tem que vigiar bem esse número de documento, porque se passar de 10 dígitos, o sistema ele barra a gente de integrar lá com o Globus, aí a gente acaba tendo que rejeitar aquela não conformidade. Tá bom. Mas até o momento, a OS é 4 vezes, né? Sim, vai dar 9 Vai dar 5, então tá dando 9. Vai demorar a chegar no 10, até lá ele vai ter resolvido. Não, porque já aconteceu da gente ter que retornar, né? Às vezes deve ter digitado algum número a mais e aí, infelizmente, volta. Tá bom. Obrigada. A data da competência, gente, quando for boleto, tem que pôr a data do boleto, tá? A data de emissão é o dia que vocês vão estar fazendo a não conformidade e a data de vencimento é para quando for o pagamento. Ele segue as regrinhas lá do financeiro, né? Salvar. Gente, caso que ocorra, assim, a gente está fazendo não conformidade, colocou um boleto para o financeiro pagar e depois viu que não é aquele boleto, alguma diária, alguma coisa, tem que lembrar sempre de falar com o financeiro para estar tirando essa informação de lá, porque senão dá pagamento de duplicidade. Aí vocês falam com a gente cancela a não conformidade, mas tem que comunicar o financeiro também, tá? Só para não ter esse erro aí. Aquele vencimento ali é o vencimento original do boleto ou o que eu preciso que seja pago? No caso, eu preciso que seja pago. Porque, por exemplo, o boleto, se está com uma conformidade de boleto, é porque já venceu. Então, é o que eu preciso que seja pago. Isso. Pessoal do online, alguma dúvida dessa parte de preenchimento? Não, tranquilo. Lauren e Thaís, bom dia a todo mundo. Bom dia. Estou só acompanhando aqui. O campo lá de observação, sabe, o último lá, na hora de abrir a RNC, o último campo lá, observação, parcela,
tentar ali ser o mais sucinto possível, sabe? O mais objetivo possível. Que é aquela observação ali que vai para a gente, entendeu? Naquela observação ali é informar do que realmente se trata isso aí. Tipo assim, se for um pagamento de diária, colocar só diária. É Tá. porque aí, ó, esse campo no Globus, aí não é limitação do Glog, não, tá, gente? É no Globus, infelizmente. Esse campo aí que vai para o Globus, ele tem limitação de 100 caracteres, entendeu? Não, você passa no parcela. Beleza. Então, pessoal, só especificado sobre o que é o pagamento. Acho que fica mais fácil dessa forma, né? Vocês sempre colocaram se é uma diária, se é o pagamento de um book, pagamento de um dash, só ser mais objetivo mesmo. Deixa para dar detalhes lá na descrição. Então, é isso. Então, gente, depois que vocês abrem, né, as não conformidades, a gente tem as tratativas lá dentro do setor, junto com os outros setores também, a gente faz as reuniões semanais. Então, os relatos são analisados, tanto no momento da abertura, né, que a gente agora tem a opção de retornar, também, mas esses relatos também são analisados nas nossas reuniões, por isso que a gente sempre pede para estar bem explicadinho. As não conformidades mal preenchidas, com informações insuficientes ou sem evidência, serão retornadas. Então, assim, se vocês abrirem mal feito, vai voltar e vai ficar travando o sistema de vocês. A gente pede para abrir certinho para não ter esse problema. Mas se tiver faltando informação, vai retornar e vai travar para vocês. Na primeira e na segunda, no primeiro e no segundo retorno, vai só para quem abriu. Tipo, o Diego abriu, vai travar só a tela dele. Se eu retornar pela terceira vez, vai travar a tela do Diego e do Lauro. E da terceira em diante. Então, assim, às vezes vocês vão achar, não, amigo, mas vai voltar 3 vezes? Vai. Já voltei 5 vezes uma nova oportunidade. E aí, a terceira, a quarta e a quinta, travou a tela do gestor da pessoa. Então, vocês imaginam o trabalho que vai ser, né? Vocês querem falar do gestor toda hora, destrava aí para mim que eu errei. Destrava porque eu errei de novo. Então, vocês fiquem atentos nisso, porque vai estar voltando. As RMCs que discorram sobre tratativas com clientes serão direcionadas e tratadas com os respectivos comerciais. Então, o que for de retorno para fazer aqueles relatórios, né, de cliente, tudo, a qualidade já vai tratar direto com o comercial. Aí tem o grupo, né, dos clientes, podem avisar, podem cobrar. Na hora que abrir, já informa lá a gente também, para ter uma resposta mais rápida. E aí vai ser essa comunicação mais direta, da qualidade com o comercial. Outra coisa, gente, a gente sempre fala das não conformidades. A gente sabe da demanda de todo mundo ali no dia a dia, né, da correria, como que é. E aí a gente sempre fala já teve alguns casos da pessoa deixar para abrir depois, ocorrido e esquecer. E a gente tem que ficar ali monitorando. E nem tudo a gente consegue acompanhar. É muito grupo, é muita coisa. Então, pedir para vocês, mesmo com a demanda, aconteceu alguma coisa, tem que abrir a não conformidade, já abre no ato do ocorrido, tá? E se for alguma coisa urgente, vocês comunicam a gente também, alguma coisa sem ter prioridade. Porque as meninas olham todo dia, mas assim, a gente fala daquela separação, né, com o guardiões, ninguém fala. Talvez a gente tenha que tratar um assunto que é urgente e vou saber só depois de uma semana, tá? Quando tiver alguma coisa assim, pode mandar por e-mail, falar o número da não conformidade que a gente passa na frente. A gente trata ela imediato. O plano de ação. Antes do plano de ação, ele ficava todo com a qualidade. Então, tudo que a gente definia como plano de ação, a gente colocava, né, para mim, para a Thaís acompanhar, fazer, responder e tudo mais. Então, ficava sempre para dentro. Desde um tempo, tem pouco tempo, né, que a gente já está passando para as pessoas mesmas responsáveis. Então, eu vou explicar aqui como que é feito, porque eu acho que não é todo mundo que está ciente como faz, tem muito lá que está atrasado. Então, eu vou explicar como que vai aparecer para vocês. Então, lá na nossa reunião, né, que a gente faz as tratativas, definir o plano de ação, a gente já vai colocar diretamente para a pessoa responsável que vai executar aquele plano. Ele pode ter mais de um dentro de uma mesma não conformidade. Então, por exemplo, uma não conformidade pode ter um erro da gestão que vai para ali, um do comercial que vai para ali e um da operação que vai para o laudo. Tudo dentro de uma mesma não conformidade. Não necessariamente vai ser só um. Então, pode ter vários dentro da mesma. E até mais de um para a mesma pessoa também. Porque como ele é feito por tema, às vezes tem mais de uma coisa e a gente vai colocar mais um plano de ação. Para ter certinho os anexos, as evidências.
tudo registrado. Vai ter alguns planos de ações que a gente vai demandar, assim, para o responsável da falha, algum gestor, alguma coisa, mas a gente fala que a gente está sempre à disposição para estar ajudando, que a gente não vai estar no processo. Mas tem a dificuldade de fazer o plano de ação, vocês falam comigo, que eu estou responsável com o plano de ação, eu vou lá, ajudo, oriento, a gente faz bonitinho para a gente fechar, tá? Talvez tenha que fazer algum processo, algum treinamento mesmo, algum reforço com a equipe, e aí vocês falam com a gente. No caso, comigo. Pode usar? Não. Aí, no caso, né, como está tendo muita demora, às vezes, em alguns planos de ações, de resposta, a gente pré-definiu alguns prazos, né, para estar tendo essas respostas, os retornos. Então, para coisas que são mais simples, a gente colocou 15 dias. Por exemplo, cobrança de diária. O comercial tem uns 15 dias, mais ou menos, para poder fazer a cobrança, anexar a evidência lá no plano de ação e fechar ele. Atualização de procedimento, treinamento, comunicado para o setor, essas coisas mais simples, a gente pré-definiu esse tempo de 15 dias para estar fechando. Então, assim, se a gente tratar lá hoje, eu vou colocar a data de vencimento do plano de ação para o dia 29. As ações que são assim, mais complexas, aí a gente vai deixar sem prazo definido. Talvez a gente jogue lá no sistema de 30 dias, só porque é obrigatório ter data, mas vai ficar sem definição. Tipo um sinistro, que às vezes demora 3, 4 meses, apuração de algum prejuízo mais grave, né, digamos assim. Então, essas coisas mais complexas não vai ter uma data definida. A gente vai colocar lá 1 mês, 2 meses. Se caso ainda vencer e não tiver resolvido, a gente volta e refaz e redefine a data, tá? Mas esse não vai ter uma cobrança de prazo, não. E os gestores, né, devem acompanhar os planos de ação que estiver aberto para ele, para a equipe, qualquer coisa pode comunicar a gente, que a gente vai estar ajudando. Até mesmo as não conformidades, né? Se vocês quiserem acompanhar, só ir na não conformidade e pesquisar pelo setor, tem como pelo setor, né? Pelo setor e relar essas pesquisas lá o que está acontecendo, pelo menos os gestores ficam por parte disso. E nem sempre, né, tá ali sabendo, eu acho que é só com os meninos lá da reunião do Guardiões que ele faz. Pode. E o plano de ação, para quem não viu onde fica, é nesse íconezinho aqui, fica lá no diálogo, ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês. Então, vai ter o número aqui da não conformidade, o nome de vocês e o que é para fazer no plano de ação. Aqui tem esse íconezinho, o pessoal do online não está vendo o plano, né, gente? Mas é o ícone que tem um marzinho. Aí você clica nele que vai abrir para inserir. Pode fazer. Aí. Quando clicar naquele ícone, vai abrir aqui. Então, você vai colocar a descrição do que foi feito. Então, uma cobrança de diária. Começar ali. Cobrança diária com o CPF complementar tal, no valor de tal, não ficamos no prejuízo ou ficamos no prejuízo de tal valor. Então, aqui pode detalhar o que foi feito e, no exemplo da diária, anexar o CPF complementar referente a tal cobrança. Aqui a gente colocou alguns elementos, então, o CPF de cobrança, se for um treinamento, anexar se de presença do treinamento, se for um comunicado ao setor, anexar aquele comunicado lá que vocês mandam, se for um e-mail de comunicado, exportar o e-mail completo e anexar ele. Então, é bem intuitivo. E aí, só alguma dúvida até essa parte? Dúvida? Online tudo tranquilo? Tranquilo. Se vocês quiserem Tranquilo. falar esse tal do online, pode interromper, tá? Porque eu tô passando a tela aqui e nem sempre eu tô vendo vocês aqui levantando a mãozinha. Então, se tiver alguma coisa para falar, vocês podem interromper a gente, tá bom? Tá bom. Aí aqui a gente colocou um estudo de casos, que é um exemplo de algumas notas que vem mal preenchidas. Aí a Mari vai apresentar para vocês que é o que está cuidando dessa parte de verificação e retorno das não conformidades, tá?
Aí, se tiver alguma dúvida também, só perguntar. Bom dia. Eu trouxe para vocês alguns relatos do que a gente tem recebido e são relatos que a gente não gostaria de receber a partir de hoje, a partir desse café com qualidade. Inclusive, já tem recusado alguns. Esse relato aqui, por exemplo, a descrição do ocorrido dele. Veículo foi carregado e cliente, ao enviar nota fiscal, Vinícius observou que errou, que o valor da nota ultrapassava o limite do seguro. Com isso, solicitou que o veículo seguisse para a filial do Guarulhos para a troca de outro veículo, rastreado no dia seguinte. Rastreado. O que acontece? Aqui, a gente não consegue entender de forma clara o que aconteceu, para além dos erros de contextualização. Então, serão não conformidades desse tipo que eu irei recusar e irei solicitar a descrição mais clara do ocorrido, tá? E aí, quando a gente faz a recusa da não conformidade, vocês conseguem visualizar o porquê que eu estou recusando e conseguem devolver para a gente ela de forma mais robusta, mais preenchida. Pode passar. Esse aqui também é um outro exemplo, como não seguir. CTS 67.860 foi emitido com peso incorreto, gerando um prejuízo na guia no valor de R$ 185,65, sendo necessária a substituição do mesmo para correção e posteriormente o envio da OS. Aqui, por que eu dei recusa nessa não conformidade? Eu preciso entender por que o CTF foi emitido com peso incorreto. Se foi erro do cliente que enviou nota fiscal com peso incorreto, ou se foi erro do colaborador no ato da emissão do CTE. Então, o certo seria CTE 67.860 foi emitido com peso incorreto porque a nota fiscal estava incorreta ou por falta de atenção do colaborador, e aí o restante foi justificativo. Também foi uma não conformidade que a gente fez a recusa alegando isso, pedindo esse acréscimo de informação. Pode seguir? E aqui são alguns outros exemplos de não conformidades que estão completas. Número de documentos, né? As outras também tinham, mas existe também algumas não conformidades que a gente pega aqui com o número de documento em aberto. A descrição do ocorrido, que é deste exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, onde eu dei a recusa e ele retornou me informando que foi falta de atenção do emissor. Então, aqui eu já consigo começar a tratar a não conformidade. Eu já tenho um motivo da falha, digamos assim. Pode seguir? E essa outra aqui também, que está completa, onde a pessoa me informa a data, o veículo, o nome do motorista, o que causou a não conformidade, no caso aqui foi o manifesto encerrado, que ocasionou a multa, né? No caso, gerou um prejuízo. Em razão dessa situação, foi necessário gerar um segundo manifesto para que o veículo pudesse seguir viagem. E aí a pessoa ainda justifica que houve um colaborador que havia autorizado a baixa do manifesto. E aí aqui dentro também a gente tem as evidências, que é a guia da multa que foi gerada e o print do WhatsApp, onde a pessoa autorizou a baixa do manifesto. E aí, com esses prints aqui, com as informações que vocês colocam, só uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: os grupos de WhatsApp que a gente trata das ocorrências do nosso meio de comunicação aqui dentro da Arizona, são grupos que têm muitas mensagens, um volume muito alto de mensagens por dia. Então, assim, eu queria pedir para vocês, sempre que vocês reportarem que foi comunicado no grupo, linha direta, foi comunicado no grupo do cliente, tira um print daquele comunicado e anexa aqui para a gente. Não só informa o que foi comunicado, mas anexa a evidência do que foi comunicado. Porque, assim, o fluxo de mensagem é muito alto, as pessoas precisam limpar os grupos por causa de memória, né? E a gente deixa isso aqui como um registro de que, de fato, a comunicação foi feita. Pode. É isso. A frase motivacional. Fazer repetir. Mas deixa o link. Não, eu vou. Que eu vou registrar. Porque eu baixo aqui os participantes e já coloco que todo mundo participou, senão eles vão ter que acessar lá com o. Pessoal, alguma dúvida?
Não? Nadinha? Tudo certo? Pessoal do online, tudo certo? Tranquilo. Tranquilo. Falar mais alguma coisa? Então tá, gente. É isso mesmo que a gente queria passar para vocês sobre esse processo de não conformidade. A gente trouxe a Mariana para ajudar, porque aumentou demais as não conformidades. Mas, por um lado, foi até bom, porque a gente está vendo várias ocorrências aí que a gente está conseguindo estruturar, né? E para não ocorrer novamente. E o objetivo das meninas, até mesmo no preenchimento, vai falar, que as meninas chatas, não sei o quê. Mas a questão do preenchimento, para a gente saber, igual a Lauren falou, nós sabemos do processo, mas não interno de vocês, como acontece diretamente. E o objetivo das meninas, porque elas tratam uma maternidade por semana com os guardiões. E aí elas até mudaram o jeito de tratar elas, até mesmo com as demandas, para andar mais rápido. Então, o objetivo, quanto mais detalhadas as não conformidades, mais rápido o entendimento elas vão ter e elas vão conseguir tratar somente com a responsabilidade. E sempre lembrar que são outras pessoas que estão lendo e eles têm que entender, tá? E eu acho que é só isso mesmo. Só fazer um mencional, só com relação aos registros, só uma coisa para mencionar para vocês é o seguinte: depois que vocês escreverem a inscrição no meu livro, voltem e leiam o que ficou escrito. Porque se às vezes vocês não entenderem o que vocês escreveram, a gente também não vai conseguir entender. Tá? E aí só faz uma segunda leitura mesmo do que foi escrito. E fechem meu plano de ação, gente. Pode me chamar, que eu sempre lá com vocês que fecho. Tá bom? No mais é isso. Obrigada, viu? Obrigado. Valeu, obrigado.